Boa noite, me ouvem bem? Boa noite, ouvimos sim. Buenas noches o buenas tardes. Maravilha. Então vamos iniciar com a prece de Tapiritza. Vamos a comenzar el encuentro con la plegaria de Tapiritza, que está en la página número 54 Já de la disponibilizamos versión de Maravillas de la Mente Natural, la versión en español. Que maravilhoso. Qué És a emanação maravilloso. do Tú eres la coração. emanación del corazón de Kung Teu Sampo. corpo aparece como um Tu cuerpo cristal aparece como un branco e cristal blanco y luminoso, luminoso, limpio impurezas, y sin impurezas, irradiando luz irradiando nas luz en las 10 direções. direcciones. Estás nu, Estás sem desnudo, sin ornamentos, significando a essência significando mais la profunda, esencia más o interna, estado el estado primordial, primordial, dotado com a dupla dotado con la doble sabedoria sabiduría del dos meios vacío y de los hábeis. medios Com hábiles. compaixão Con contemplas o compasión benefício contemplas el dos seres, beneficio de los seres. encarnas o Dzogchen, Encarnas el a Dzogchen, la gran perfeição perfección, suprema entre os suprema entre las ensinamentos, enseñanzas, a essência la da esencia consciência de la dos conciencia realizados, despierta de los o realizados, pico do la caminho cima del dos camino de la tantras, realización, o coração el dos corazón de los tantras, das tantras, de las escrituras escrituras esenciales esenciais y de las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o estado Señalas el natural estado da natural, base que é la base autoclarificada autoclarificada de de engaño engaño que que é es samsara samsara e auto que y de la liberta da liberación separação que é o que es nirvana nirvana, e dos así defeitos como e también de los virtudes dos defectos y las virtudes de sons los sonidos, las luces y los rayos, tendo dissipado completamente a habiendo disuelto por escuridão completo la dos oscuridad de las sentidos. mentes de los seres. Permite-nos Tú permites experimentar a experimentar la base como base vazia como e sem vacía y sin raíz raíz, y realizar simultáneamente todos os realizar estágios todos do los caminho. estadios del camino. Experiencias e Las realizações experiencias y la realización se vuelven manifiestas, e y el samsara e samsara y el nirvana nirvana libertam-se em nossa se mente liberan en natural. la propia mente natural. Nessa vastidão En estão esta vastedad se manifiestan las tres dimensiones que son el fruto. com devoção Con devoción ilimediata. singular, te rezo a ti, Tapiritza, Tapiritza, rezo, protector de los protetor seres. dos seres. Concede-me as Concédeme las bênçãos bendiciones de de otorgarme la proteger a investidura mim a e a mí outros y a seres, otros seres. que possam os Que los obstáculos obstáculos externos, externos, internos y secretos sejam sean pacificados, pacificados, e possa o erro do y que el error de aferrarse a autoconhecimento, uno mismo, que es la ignorancia, sea tendo liberado. reconhecido a autoconsciência, Habiendo reconocido la a propia visão conciencia seja despierta, que la visión y la conducta sean plenamente Por realizadas. favor, Por concede favor, sobre mim neste otórgame exato en momento este o grande preciso momento significado, el gran abrindo significado más allá da del base intelecto, primordial de la vazia base e sem raíz. primordial, A vacía y ti, sin raíz. Tapiritza, nobre A ti, protetor dos Tapiritza, seres, noble protector de los seres, te concede a ruego todos os que seres los dos seres de los 6 hemisférios reinos sean protegidos protegidos por por tua tu paixão compasión e y possam que mi venham a mente ser libertos. sea liberada. Então vamos fazer uma breve meditação. Vamos ahora a hacer una breve práctica de meditación. A leitura da prece de Tapiritza. Mantemos nossa coluna ereta. Nos mantenemos en una buena postura. Se tivermos a oportunidade de olhar para o céu, Y en el caso de tener olhamos una para o ventana céu. cerca y pudiéramos mirar el cielo, lo podemos hacer. Relaxe, mirando o espaço aberto diante de você.
Nos relajamos mirando ese espacio abierto adelante nuestro. observando com o seu coração através dos olhos. Observamos cómo nuestro Se corazón, conecta a esse espaço a través de aberto, los ojos, se conecta a ese espacio abierto. como espaço aberto, espaço Como interno, espacio abierto, o espaço secreto, espacio interno, espacio secreto, se projeta como espaço externo. se proyectan como espacio externo. E nessa espaciosidade, nessa abertura, Y en esta espaciosidad, observe tudo o que surge. observamos todo lo que surge. Suas emoções, seus pensamentos, Emociones, ideas, sensaciones. simplesmente relaxe, observando tudo que se manifesta em seu fluxo mental. Observamos todo lo que aparece en el flujo mental. E tudo que se manifesta Y em todo seu aquello fluxo mental que se manifiesta são as manifestações, as emanações son emanaciones da mente natural. de la mente natural. Observe, Observamos rejeite, nem se apegue. sin rechazar, sin querer cambiar, ni apegarse. Todos esses pensamentos, ideias, emoções são a radiância da própria base. Todos los pensamientos, sensaciones y emociones son radiancia Observe, de la propia base. acolha Observamos e deixe ir.
Dejamos estar y dejamos ir. Quando observa toda essa flutuação da Al mente, observar todos los contenidos de nuestra mente, eu vou ler o poema do Rinpoche que abre voy a leer a el sessão poema de 2 Rinpoche do livro, que é onde del capítulo, versamos sobre o creo que sal. 12 o 11, sobre sal. Observe tudo que surge. Não renuncia a absolutamente nada. Observa todo lo que surge Experimente, sin renunciar a nada. observe, Experimenta, não expulse. Gentilmente deixe ir. Deixe passar. y luego deja ir, deja pasar. Se for raiva, ódio que surge, Si surge rechazo, se for apego, observamos. observe. Si surge apego Se for ignorância, simplesmente observe o ignorancia, e relaxe. simplemente observamos y relajamos. Uma vez que se renuncia Una ao vez ódio, que se renuncia é al odio, possível discernir o no se amor. puede apreciar el amor. A natureza única da La mente naturaleza única de la não mente no renuncia a nada. Observe tudo a partir da base, da natureza pura da mente. Sons, luzes e raios, pensamentos, emoções, Sueños, luces, rayos, emociones, pensamiento, nada renuncia, todo se va manifestando nem mesmo a y no ignorância. renunciamos, ni Uma siquiera vez que se a la renuncia ignorancia. ignorância, não será possível Si se discernir renuncia a la a ignorancia, no se puede apreciar la sabiduría. natureza única da mente, La naturaleza única de la mente no renuncia a nada. não renuncie seus desejos, No renunciamos a los deseos, somente observe. solamente los miramos. Uma vez que se renuncia ao desejo, não Si será renunciamos possível al deseo, discernir a no generosidade. podemos apreciar la A generosidad. natureza única da mente La naturaleza única de la mente no renuncia a nada. Nós estamos no livro, a Vamos página ahora a la página que 160, estamos leyendo, e nós agora vamos entrar em 167, pensamentos la página en específicos español. sobre a
Vamos a seguir profundizando sobre en esse el tema del movimento sal, da energia. la energía y sus A movimientos. energia é tudo isso que se manifesta, ou a energia se manifesta como tudo que surge em nossa La mente. energía se manifiesta como todo lo que surge en nuestra A mente. gente vem estudando até agora como as três grandes visões: sons, luzes e raios. Y se resumen como las tres grandes visiones: E nossos sonidos, pensamentos luces são y esses rayos. sons, são essas luzes. Nuestros pensamientos Tudo son que eso. nós projetamos é isso que está surgindo Todo a eso partir da que está base, surgiendo de la base, que é vazia, que es sem vacía, raiz e sin raíz luminosa, porque y não há luminosa. distinção entre a base e a No hay consciência. distinción entre la base y la conciencia. Então o texto vai dizer ali, o item como nos relacionamos com a energia. ¿Cómo nos O relacionamos Sun Myung-gyur con la energía? também explica como lidar com a energia em relação às causas secundárias, às atividades da vida cotidiana, de modo que aprendemos como usar os eventos de nossa vida diária como parte de nossa prática. Também explica como aplicar as práticas aprendidas durante nossa vida às manifestações da energia das causas secundárias que surgem no bardo. Relacionar-se com a energia durante Relacionarse con la energía durante la vida significa trabajar con las tres principales dimensiones: cuerpo, habla y mente, trabajando con las 6 conciencias sensoriales, con los pensamientos y también con todos los problemas y limitaciones dentro de nosotros mismos. Hay 3 abordajes posibles en cuanto a relacionarse con la energía en términos de integración. Cuando integramos esa relación con la energía en el día a día, ellas corresponden a los 3 tipos o niveles de practicantes. En algunos capítulos ya hablamos de practicantes superiores, medios e inferiores. El practicante inferior tiene experiencia de la base, de la naturaleza pura de la mente, solamente durante su práctica, en el momento de sentarse en postura de meditación. Ahí hace algunas experiencias de la naturaleza de la mente. El practicante medio logra integrar parte de la experiencia a las cosas que hace luego de la práctica. Un practicante superior puede integrar la naturaleza pura de la mente en toda su vida cotidiana. Ya está siendo integración y se transforma en su propia práctica. Hay una forma de relacionarse con la energía según qué tipo de practicante cada uno sea. Nosotros, como practicantes inferiores, tenemos experiencias durante la práctica, cuando estamos dedicándonos a la práctica. Por isso, praticantes inferiores. Há duas maneiras de lidar com a energia. La primera manera de lidiar con la energía es apropiada en las primeras etapas de la práctica. Cuando empezamos a practicar, como practicantes inferiores,
Somos como una lamparita como una vela que puede ser apagada por un viento. Eso quiere decir que nuestra práctica puede ser fácilmente apagada con nuestros pensamientos y emociones. E nós estamos observando tudo que surge. Como praticante inferior, nós vamos ter algumas experiências Cuando nos sentamos a practicar, que nos tenemos permitem pequeños momentos de experiencia, de pelo claridad, pensamento, por y uma ya emoção, somos tomados conseguimos por permanecer pensamientos y como por emociones. seguidores, como observadores. E como somos tomados por aquilo que surge, rapidinho nós seguimos o fluxo mental. Então o Rinpoche diz, nós somos como uma lamparina pequena de manteiga que o Somos vento como una apaga. pequeña velita que un Qualquer viento emoção, puede apagar. qualquer pensamento é capaz Cualquier de nos tirar emoción o da pensamiento prática, nos pueden é capaz sacar de la de nos práctica. mover. Por essa razão, Por todas as esta nossas razón, atividades todas de nuestras corpo, actividades fala de e cuerpo, mente voz y devem mente ser sempre deben ser positivas y virtuosas. e devemos renunciar a Es qualquer preferible experiência que seja um dejar obstáculo cualquier para a prática, experiencia que sea un obstáculo para la práctica de tentar integrar a en prática vez de tratar de imediatamente. integrarla inmediatamente. Somos aconselhados Se nos a recomienda procurar buscar apenas aquelas solo coisas, aquellas cosas y situações, circunstancias, trabalho, casa, pensamento, trabajo, alimento, hogar, bebida, que pensamientos, demonstrem alimentos, ser bebidas, que benéficas resulten para ser a prática benéficos para e evitar practicar aquelas que possam y evitar aquellas que constituir um constituyan obstáculo. impedimentos. Então, o praticante En inferior, esta etapa de ele, practicantes inferiores, quando nós estudamos um pouco antes, nós vimos que na medida em que nosotros ya hemos vai visto avançando na prática, que a no medida que estado avanzamos, natural, nós vamos desenvolver ações virtuosas, ações neutras e ações não virtuosas. vamos a tener acciones Tanto de virtuosas, no corpo, virtuosas y fala e neutras, de mente. tanto de cuerpo como de habla y mente. A integração da prática em nossa vida, La integración de la práctica diz de fazermos en todas nuestra as vida ações a partir se do trata estado de natural. Isso é integração. poder hacer todas las acciones O que hacemos praticante inferior, e desde el aqui é estado uma natural, condição da prática, não deve, enquanto praticante inferior, cuando estamos se empezando. afastar das ações virtuosas. Tenemos que Então, estar más desenvolver ações cercanos virtuosas, a las porque é mais actividades fácil virtuosas, para um porque praticante es más inferior fácil estar na natureza pura da estar mente en la naturaleza nas pura de la ações mente, virtuosas. en las acciones virtuosas. Então, como praticante inferior, nós desenvolvemos uma série de práticas que são chamadas de práticas preliminares. Y Então, esas o prácticas Nondro, virtuosas preliminar, son, por que são ejemplo, las prácticas de práticas que Nondro, nos preparam para, que está compuesto de que nos prácticas dão preliminares capacidade que nos dan de capacidad integrar a natureza pura da de mente a integrar outras atividades, la naturaleza pura de la não mente a somente otras actividades. atividades virtuosas ou positivas. Então, é nessa etapa, como praticantes inferiores, que nós fazemos o Nundro, Poa, Guru Yoga e outras práticas Las prácticas son preliminares de Nondro, purificação. Powa, Guru Yoga Contudo, y uma otras vez que prácticas tenhamos preliminares y de desenvolvido uma purificación. prática, Una ao vez invés de sermos que uma establecemos lamparina y de desarrollamos pequena, nuestra práctica, nós nos en tornamos lugar de uma ser como grande una velita, somos como un de gran modo fuego. que o grande vento do Y el gran movimento de viento energia del já movimiento de não la é mais energía obstáculo para a ya prática. no resulta un obstáculo para Pelo contrário, practicar, ajuda sino o fogo, ayuda, ajuda a nossa prática ayuda ficar de a forma nuestra mais práctica intensa e brilhante. Enquanto a nós que tenga estamos mayor intensidad numa y prática brillantez. estável, as emoções podem ser um obstáculo, porque nos distraem. Las Os emociones pensamentos podem ser um obstáculo, nos suelen porque nos distraer. distraem. Na medida em que
los pensamientos también. praticante mediano e consegue integrar A mais a medida natureza apoderadamente à que vida cotidiana, avanzamos y vamos integrando ou um praticante superior em a que la naturaleza pura de la mente, prática, todas as ações todas las acciones são realizadas a partir da poco a natureza. poco van a ser realizadas desde la naturaleza de la mente Ação virtuosa, neutra ou não virtuosa, y ya no va a haber há uma acciones ação. virtuosas, no virtuosas o neutras, Em sendo a partir da natureza pura da mente, perfeitamente iluminada. sino que van a ser Como praticantes perfectamente inferiores, nós vamos iluminadas. treinar e vamos usar o principal recurso, né, que está à nossa mão, que é a compaixão. Nós temos uma Para compaixão, esto nosotros vamos a intenção de usar compaixão, uma ação a de la compaixão, compasión, e la somos intención, guiados pela la compaixão aspiración de compasión. como praticante inferior. Até que nós nos La tornamos compasión compaixão como nos praticante inferior. ayuda a nosotros como O practicantes praticante inferior, inferiores ele hasta usa a que compaixão logremos como recurso. transformarnos en Nós compasión. fazemos um voto de compaixão, nós nos Primero conectamos hacemos com a votos energia da de compaixão. compasión, conectamos con Isso su tudo energía. desde do nosso momento da prática. Um praticante superior não tem como não ser compassivo. Un practicante Está superior directamente operando es com a compasión, compaixão. opera, se E mueve agora en la nós vamos compasión. para o zerbo, ou Ahora prego, vamos a que otro há apartado mais ou que se menos llama 3 ou 4 semanas eu tenho Serbu. referido sobre esses itens que nós vamos ler agora, Hace nesse poco Rinpoche dio un que é retiro, chamado de 21 pregos, ou 21 zerbos, que são el essas retiro de los 21 marcas, sellos. esses pontos de Son referência. marcas, puntos de referencia. Há um texto Hay un no texto Shanshun Yamgyur en el chamado Shanshu Ninju Zerbo, llamado Serbu, que trata que especificamente trata da energia e específicamente das de ações. la energía y las Zerbo acciones. significa Serbu significa literalmente bater um prego golpear un clavo para prender algo para e sujetar algo y simbolicamente simbólicamente fixar a fijar las fala, o acciones del corpo e a fala cuerpo, em el si, habla y la na mente vida en la cotidiana, vida ao cotidiana nosso a nível nuestro nivel de práctica. de prática. Vou parafrasear Voy a e parafrasear comentar y algumas comentar los pasajes passagens-chave clave desse de este texto. O texto. Rinpoche, então, vai comentar e vai trazer aqui essas passagens. Quando uma visão Cuando é una um visión obstáculo, es un obstáculo, você precisa de um amigo. necesitas un amigo. Visão refere-se Por ao visión nos movimento da referimos a energia. los movimientos de Os energía. amigos de que Los amigos precisamos que são a necesitamos son la renúncia e as renunciación práticas y las prácticas preliminares. preliminares. Mas quando a visão Pero cuando la não visión é ya no mais es un um obstáculo, impedimento, nós alcançamos uma alcanzamos etapa una diferente. etapa diferente. Quando tivermos Una desenvolvido vez que hemos nossa desarrollado prática, nuestra práctica, os los obstáculos dessa obstáculos se anteriores tornarão se vuelven un úteis para beneficio ela. para esta. Então, se a visão, tudo aquilo que está surgindo, Todo lo é que va um surgiendo obstáculo, nós puede ser un precisamos de um obstáculo. apoio. Si pasa E o eso, apoio precisamos una que nós ayuda. usamos, e o texto chama de amigo, Y esa é ayuda a que renúncia a usamos algumas es ações la e as renuncia a práticas ciertas acciones preliminares. y las prácticas São os preliminares. amigos que Son nós como temos amigos no que início da tenemos jornada, principalmente en el quando comienzo de nuestra práctica, a visão, tudo aquilo que está surgindo, cuando la é um visión obstáculo o todo lo que va na surgiendo nossa prática. en el flujo mental es un obstáculo. A ideia do Zerbo, e a ideia que o Rinpoche trouxe aqui, La que vai idea de aparecer Serbu, muito, o fogo, la idea nós somos como lamparina, como uma del pequena fuego, lamparina. A la visão metáfora de ser é o como vento, o velas, movimento de nossos pensamentos.
El viento es el movimiento de nuestros pensamientos. Cuando está ese viento transformándose en obstáculo, precisamos esas ayudas, porque ese movimiento puede apagar esa lamparita o vela que somos. Cuando somos fuegos muy pequeños, cualquier energía que se mueva nos saca del centro. Cuando ya estamos más constantes y ese fuego es un fuego más grande, el movimiento de los pensamientos puede aumentar el fuego. La capacidad de observación de emociones, de pensamientos, sin seguirlos, simplemente dejarlos estar e irse. Cuando desarrollamos esa capacidad, cada pensamiento, cada emoción fortalecen nuestra práctica. Cuando un fuego crece y se vuelve una gran hoguera, entonces el viento ayuda al fuego. En esta etapa, de hecho, necesitamos el viento, es decir, los movimientos de energía, de manera que en lugar de estancarnos podamos desarrollar nuestra práctica. Para esto necesitamos la energía de los pensamientos y las emociones, a fin de integrarlos con la contemplación. El uso de las emociones a través de su integración completa se llama sabiduría loca o loca sabiduría. Cuando usamos los venenos o el movimiento de pensamientos y emociones para fortalecer la práctica, para fortalecer nuestra experiencia del estado natural, hacemos cualquier cosa que hagamos en el estado natural y podemos utilizar la rabia, la ignorancia y el apego para practicar, y eso aumenta nuestra claridad. Y a eso se le llama loca sabiduría, que es una de las características del Dzogchen. Para llegar a ese estadio, es un estadio de práctica avanzado, y en ese estadio, todo lo que surge, sea lo que sea, no distrae y a la vez sirve como alimento para esa mente luminosa. La sabiduría que surge de sí misma es la base. Todos los movimientos de energía, ya sean pensamientos sutiles o pasiones burdas, surgen en la base y tienen lugar en el estado de presente. Debemos mantener la conciencia despierta presente sin distraernos, identificando las conciencias de los 6 sentidos como sabiduría que surge de sí misma cada vez que tratamos de integrarnos con el movimiento del cuerpo, la voz o la mente. El siguiente clavo o sello dice: los 5 venenos son energía. Son combustible. Todos los movimientos del pensamiento, todas las pasiones son energía en forma visible y poderosa.
son energía tanto como também a sal energia de como potência la energía que potencia para a nossa prática. nuestra Então, práctica. não há, a nossa prática não é uma prática de renúncia. Então, Nuestra práctica no es a práctica de paixão renuncia, surge, como ya se o dijimos. apego surge, se a raiva surge, La nós pasión, la rabia obedecemos, o la nós não ignorancia seguimos. las aceptamos E sin nós seguirlas aproveitamos y essa las energia da aprovechamos. raiva, que é Aprovechamos extremamente la poderosa. energía de cada Nós emoción que es muy aproveitamos a poderosa. energia do apego, que é extremamente poderosa. Aprovechamos la energía de la rabia, del Aproveitamos apego, essa energia como elemento para a prática, como como vento elemento que para la sopra na práctica, fogueira, como ambientando o viento fogo. que sopla en la hoguera avivando el fuego. Ao mesmo tempo que os 5 venenos Al mismo são tiempo energia, que los o 5 próprio venenos verbo diz: son ir energía, atrás dos 5 venenos ir é atrás ilusão. de los 5 venenos es Se ilusión. tornar raiva com a raiva, ser movido pelo apego, ser movido Si pelo tenemos apego, rabia por la rabia, apego al apego, porque tudo eso es que ilusión, surge não tem realidade em si, porque lo que o surge no tiene realidad intrínseca movimento o inherente, é sal. Ir es atrás sal. das paixões significaria não reconhecer sua Seguir realidade las emociones inerente significaría à vacuidade. no reconocer su realidad Ir atrás do inherente, desejo, que es el ir atrás vacío, da raiva, ir atrás da ignorância, ir detrás de la é rabia, dar del deseo realidade o de la ignorancia, a es cada um dar dos realidad a cada uno de estos 3 E elementos. ao dar realidade para cada um dos Y si le venenos, damos estatus de realidad, utiliza-se, ou melhor, se perde perdemos, na ilusão que é segui-los. nos perdemos en la Ao ilusión. mesmo tempo que nós utilizamos a Al energia mismo da tiempo raiva, que usamos la energía de la rabia, tenemos que ver discernir os 5 venenos como la irrealidad de la rabia. é um erro. É o Ver próximo los 5 venenos como negativos es un error. erro, ver a raiva, o apego e a El ignorância odio, el apego y la como ignorancia negativo. no son algo negativo. O que é positivo nesses venenos é a sua força, é a sua energia, é a sua Estos força. elementos tienen mucha potencia, mucha energía. Isso significaria não reconhecê-los como as manifestações do estado primordial. Ver los 5 venenos como negativos significa no reconocerlos como las manifestaciones Associo a paixão de la como energía sendo del a estado paixão primordial. como, Dejar las pasiones en su propia naturaleza como es manifestação el método. do estado primordial. Não estou reconhecendo a paixão como um movimento da própria mente natural. Deixar as paixões na sua Dejar própria las emociones natureza en é su o propia método. naturaleza es el método. Não transformá-las é um caminho. No transformarlas Porque a es un camino. natureza das paixões é a vacuidade. La naturaleza de las emociones A es la natureza vacuidad, das paixões é vazia. es vacía. Então, tentar mudar essa natureza, tentar Y tratar de transformá-las, cambiar esas emociones o Zerbo diz, é um erro. es un error. Deixe ela surgir. Essa é a maneira superior de integrar as paixões Esa es la quando forma surgem. superior de integrar las Um pasiones copo de cuando neve se surgen, dissolvendo no oceano. como un copo de nieve Fazer que se isto, disuelve en el océano. fazer isto e obter o Hacer resultado, esto que é o y obtener como resultado la comprensión, é o caminho. ese es el camino. Próximo Zerbo. Quando percebemos que Cuando não te há das cuenta de que no hay separación entre as paixões entre e o las estado puro da emociones y el mente, estado puro de la está em mente, estado de iluminação.
Ese es el estado de iluminación. Quando não percebemos que há separação entre as paixões e o estado puro da mente, No hay separación entre las emociones pegamos as y el paixões estado puro sem de la reflexão mente. com o estado puro da mente, esse é o Eso estado de iluminação. es el estado de Marco Aurélio, iluminación. Marco Aurélio, está contigo. Eu acho que eu preciso. Peraí, que eu preciso abrir seu microfone. ¿Alguien va a hacer un comentario? Marco Aurelio. Daria para você dar um exemplo em relação ¿Podrías às dar paixões? O que veio na minha un cabeça, ejemplo por exemplo, con respecto a las emociones? sei lá, uma paixão por uma pessoa, uma paixão por... Una emoción por una Eu persona. tenho algumas paixões, eu tenho música para mim é uma paixão. Para Seria um mí, isso. Eu acabei de emoción perguntar no también edital aqui se da traduce ahí como universidade. pasión, y entonces dice que la música para él es una pasión. Eu não consigo entender No ir consigo atrás das entender paixões ou renunciar às paixões ou visualizar as paixões. si Isso tengo que está ir ligado à maneira que a gente detrás de se esas conecta pasiones com as paixões. o no. Para mim ficou um pouco... Qualquer paixão, Marco, está relacionado àquilo, Cualquier aos emoción movimentos e o às pasión vibrações da nossa mente. Então, as paixões são, están relacionadas con movimientos de nuestra eu vou mente. usar uma palavra ruim, mas afetações mentais, como por exemplo o apego. O apego é uma Son paixão. como afectaciones A mentales. raiva é uma paixão. El apego es una A emoción o una raiva pasión. me moveu, assim, a paixão é aquilo que surgiu na minha mente, me Algo que move em alguma surge en la direção, mente y me mueve seja en no alguna sentido de dirección, querer, sea seja para no sentido de negar. querer o para rechazar. E o que o Zerbo diz? ¿Y qué dice este sello? A paixão se manifesta e ela La tem uma pasión energia tiene extremamente energía potente. poderosa. Eu observo, eu não nego essa energia, Yo observo mas eu reconheço ela como y reconozco esta energía da mesma condição, da mesma substância da como de la natureza da misma mente. condición y Mas é sustancia que uma la ação naturaleza livre. de la mente, como una emanación de la Então, não é um naturaleza de la caminho mente. negar a paixão, mas No também es un não é um camino caminho negar pegar a la paixão. pasión, ni É um tampoco caminho observar as paixões apegarse, simplemente e que vão. observarlas cómo se mueven. Mas há uma distinção, porque uma coisa é as causas primárias ou absolutas. Podemos hablar de las causas Outra primarias coisa é o a nossa absolutas, vida ordinária. Nós estamos no y otra mundo, cosa es nuestra vida são ordinaria. aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, eu estou no mundo, eu gosto Yo de estoy en el música, eu me mundo, me relaciono gusta com la a música, música e eu trabalho com a música. me relaciono con la música y trabajo De con modo ella. prático, mesmo De ela, manera práctica, ela é uma paixão, es algo que me gusta, né? Ela me move em uma es direção. una emoción, me Eu mueve, observo me motiva, ela me movendo, mas em y si yo observo ela esa não tem motivación, uma realidade. pero sé Veja que que ella eu no gosto tiene da una música, eu não tenho realidad que renunciar. intrínseca. Ao contrário, eu abraço. É claro que No aqui es nós estamos renunciar, es aceptar. numa situação em que nós estamos falando de algo que envolve a manutenção da vida, que é o trabalho, que é Acá nosotros tenemos temas a tua como atividade profissional também, né? el Então, tudo trabajo, isso. las actividades Mas quando nós necesarias en el colocamos mundo, na perspectiva da prática e trazemos a questão das paixões, nós também pero en la estamos olhando práctica, para elas no seu sentido mais denso. en nuestra práctica de meditación, Por las exemplo, a estamos raiva mirando ou en su apego sentido más, exagerado. más É denso, claro que cuando nós tenemos nos rabia movemos na prática não o por um emociones apego fuertes, exagerado, mas porque passou um pensamento e a gente seguiu. Por mais simples que seja, por y a mais veces ni siquiera tanto, sutil que a seja veces esse pensamento, a
Un pensamiento simple e incluso sin sentido nos saca As paixões também del foco de forçam, nuestra e a práctica. gente também segue as paixões. Nosotros seguimos A a esas raiva, tendencias, medo, motivaciones, os apegos. venenos. E o que o Zer budismo não tem nenhum problema com Y o lo que medo, dice este sello, no hay não tem problema con nenhum problema com a emociones, raiva. ningún problema con la rabia. A energia da raiva, inclusive, pode ser utilizada La energía de la rabia para es que muy você poderosa desenvolva melhor y nos puede ayudar a a sua desenvolver prática. Não mejor há problema na nuestra raiva, práctica. não há problema No hay no ningún medo. problema, Ele é inerente à nossa condição. porque es inherente a nuestra condición. Ser humano diz sentir raiva, apego, Ser inveja, un orgulho, ser humano incluye lembra-se, tener é a todas nossa las natureza. emociones. É Está en como nuestra nossa mente se naturaleza manifesta. y es como se É como o manifiesta nuestra estado mente, natural se expressa. es como se expresa nuestro estado natural a través de Então, sal. esse zerbo, que é o que a gente está tratando aqui, ele trata Este desse sello ponto, né? habla de este Quando punto, essas paixões, quando os cuando las venenos, pasiones, quando nós venenos, conseguimos perceber que não há emociones, distinção entre a base cuando vemos que no hay e distinción entre tudo entre aquilo que surge, ellos y la base natural de la mente, não tem distinção entre a base e tudo aquilo que surge, esse é o estado de iluminação. Quando não há mais essa linha que distingue uma coisa da outra, quando não há mais dualidade, esse é o ahí estado. no hay más dualidad. Esse é o habilidoso método Dzogchen de Ese usar es as paixões, el método sem habilidoso, transmutá-la tanto. método Dzogchen, A diferença de do usar las Tantra para o emociones sin Dzogchen é que transmutarlas. no Tantra a gente vai En el Tantra sí transformar. transformamos. Então nós visualizamos deidades, nós transformamos a raiva Hacemos el proceso em de paixão, nós visualizar, transformamos o apego, né, transformamos a los venenos ignorância em sabedoria. en Então, no sabiduría, en Tantra, nós estamos o compasión. tempo todo transformando as emoções em outra coisa. No Dzogchen, nós mergulhamos En Dzogchen nas emoções, mas buceamos não en no las apego. emociones, É como o lótus sin que toda apego, noite mergulha na lama e no como dia la flor de seguinte loto se abre para o sol que a la noche se sem encierra nenhuma mancha en el barro y al otro día se abre branca em suas pétalas. sin ninguna mancha en ninguno de sus Integrando-se pétalos. essas manifestações de energia, compreendemos sua natureza como os movimentos do próprio estado primordial. E dessa maneira elas se tornam o caminho da realização e da liberação. É nessa etapa que nós nos tornamos livres. Nada nos perturba. Este método Dzogchen es muy útil para aprovechar las pasiones sin transmutarlas tántricamente. Nós Al nos integrar estas desenvolvemos manifestaciones de energía, pouco entendemos su a naturaleza pouco. como los movimientos de nuestro E propio estado mantemos primordial emoções y de este modo se dualistas, vuelven bom, mal, el camino de la realización tudo y é la percebido liberación. como tendo único En esta sentido. etapa nos volvemos libres, nada nos É útil, perturba y actuamos conforme outro a la termo que loca define essa sabiduría. etapa, Como nós dice el nos texto, tornamos como uma nos comportamos como un criatura puerco o que un não sabe perro, nada. que no tienen consideraciones dualistas. Lo bueno, malo, limpio, sucio, todo es percibido Qualquer coisa como si que se tuviera isenta un de solo sabor. quaisquer preferências ou conceitos. Otro texto dice que nos Portanto, volvemos como niños nada a pequeños aceitar, que no saben nada y hacen cualquier cosa, que no tienen ninguna preferencia ni conceptos de bueno o malo, apego, y por lo tanto, aceitar para ellos, no hay nada que aceptar o rechazar. a raiva. No estado não dual, En el não há estado diferença entre no o que é dual bom e o que é ruim. no hay diferencia entre bueno y malo. No passado, alguns praticantes En el Dzogchen pasado, agiam coisas algunos practicantes de estranhas. Dzogchen As hacían pessoas cosas extrañas criticavam por seu y la comportamento. gente los Essas criticaba almas por su Dzogchen comportamiento, fazem coisas loucas. pero
Los lamas Dzogchen hacen cosas extrañas según los comportamientos tradicionales, porque han integrado todas las acciones en el estado de contemplación y no tienen limitaciones. Las personas los criticaban por casarse, por comer carne, pero ellos contestaban que todo lo que hacían no era como lo hacían los demás. La sabiduría loca es la actividad conforme a la perspectiva absoluta y definitiva, la forma última de percibir y de ser, el copo de nieve disolviéndose en el océano. En ella ya no repetimos compulsivamente las mismas acciones habituales. En lugar de eso, actuamos con loco abandono sin renunciar a nada. Ya nada nos puede perturbar. Todo surge en su propia forma y se libera en su propia forma. Si hacemos algo, está bien. Si no lo hacemos, está bien. No hay reglas que seguir. No obstante, debemos desarrollar nuestra mente antes de llegar a esta etapa. No funciona tratar de comportarnos de esa manera sin haber obtenido previamente la comprensión correcta. El Serbu continúa. Haz cualquier cosa, sin indecisión o vacilación alguna, sin expectativas o dudas. Todas las acciones son completamente libres. El comportamiento se vuelve como un pavo real, tomando todos los obstáculos y apariencias como bendiciones. Cuando estés infeliz, mantente por completo en la infelicidad. Cuando estés feliz, mantente por completo en la felicidad. Cuando estés enfermo, mantente por completo en la enfermedad. Cuando estés hambriento, mantente en el hambre. Si tienes miedo, mantente en el miedo. Si algo no te gusta, mantente por completo en el estado de disgusto. Este es el gran viento. Cuando las visiones sean un obstáculo, ten cuidado. Cuando las visiones se vuelvan tus amigas, libérate. Todo se vuelve entonces un beneficio para tu práctica. Otro texto, las 6 instrucciones, dice: aquellos que practican los 5 venenos son los mejores practicantes, porque en lugar de ser un obstáculo, la energía de las pasiones se vuelve un beneficio para la práctica. Cuando actúas de acuerdo con la sabiduría loca, eres un recipiente de la enseñanza Dzogchen. Esto es llegar a la dimensión de oro. En esta dimensión todo es oro. No hay nada que no sea el estado puro y perfecto. Si todo es oro, entonces ninguna cosa es más valiosa que cualquier otra. No hay nada a que atribuirle valor. Todo es precioso. No hay nada a lo cual asignar ningún valor particular, porque todo es precioso. Y no hay nada que esconder secretamente en tu casa, ni actividades que aceptar o rechazar. Esta es la forma máxima de relacionarse con la energía en función de la diversidad de la experiencia.
Ay, parece que Tiago va a hacer un comentario. Ainda não, só um pouquinho. Olá, boa noite. Está me ouvindo? Hola, buenas noches. Então, boa noite, Denis, boa noite, pessoal. Eu fiquei pensando aqui no exemplo do Marco Estaba Aurélio, pensando en el ejemplo de Marco quando ele Aurelio, traz essa questão da paixão pela música. que nombró E a esa ouvindo pasión o gusto por la o música. Denis ler o texto e esses exemplos do Zerbo, Y escuchando fiquei tentando estos entender ejemplos de Servo, se o que o Dzogchen está nos dizendo trato de entender si lo que dice é mais ou menos o Dzogchen seguinte, es lo siguiente. pegando o exemplo da paixão pela música. Se estivéssemos no caminho do Sutra, Si estuviésemos en el camino de Sutra, nos dirían renunciarmos a essa paixão, que porque ela renunciemos nos distrai a da esse gusto prática, por la nós música, poderíamos estar porque es fazendo una dança, distracción poderíamos estar y meditando, podríamos estar poderíamos haciendo estar otras praticando. prácticas, Então deveríamos renunciar a essa paixão haciendo pela música prácticas, mundana. y renunciaríamos a No la música Tantra, mundana. talvez En el mestre Tantra, dissesse tal para vez utilizar essa nos nossa dirían paixão pela música de que usemos e, este por gusto por exemplo, la praticar música Cho. y Praticar que, por Cho com ejemplo, tambores, practiquemos direcionar essa Chod paixão con para los uma prática. tambores, o sea, direccionando ese gusto por la música a una práctica. O que um mestre nos En diria Dzogchen nos é que dirían, mantendo a visão pura, manteniendo mantendo la a visión visão pura de que essa paixão pela de música que ese ela gusto por la surge música completa e surge perfeita do estado natural, completa y perfecta mantendo desde el essa estado visão, natural, manteniendo desfruta ese da punto música. de vista, disfruta de la E a música. grande dificuldade, ao que me parece, e ao Y que la gran distingue dificultad nós, praticantes inferiores, que nos praticantes iniciais, distingue a de grandes nosotros como praticantes, é justamente a practicantes dificuldade de iniciales manter essa visão es la dificultad de mantener ese punto de vista durante todo o tempo. todo el Então, tiempo. em algum momento, Marco Aurélio, quando ele estiver En un momento, quando ele estiver cuando participando, por exemplo, de Marco música, Aurelio quando ele está estiver escuchando envolvido nessa música paixão, ele pode se y distrair está envuelto da, en da ese gusto por la visão música, se puede estar distrayendo del que punto de não é vista. apenas de que tudo é perfeito e completo, mas é de que Y tudo é la visión impermanente, de que no tudo es é que uma todo es prazerosa perfecto, novidade, de que as sino que coisas todo es passam, ou impermanente, seja, que las essa cosas visão completa. Se ele empiezan y se distrai em algum terminan. momento dessa visão completa, Si él aí se para distrae de del seguir punto a de música. vista, E aí, ao empieza seguir a essa visão, seguir ele a pode, ese por exemplo, gusto se por frustrar la diante de música um edital ou ficar muito y apegado puede quedar a muy determinada apegado conquista e depois tentar repetir o, o rechazar uma mucho determinada algo. ação, enfim. Seria mais ou menos isso? Sería más o Não sei menos se eu me fiz eso. entender aí a partir da No sé reflexão do Marco. si me hice entender con esta reflexión respecto a lo que dijo Marco. Pela contribuição, eu entendo que é Gracias, Tiago. né, assim, Sí, a grande entiendo que questão es é por a ahí. integração e a integração em El tema crucial es la integración em todas as suas práticas, em todas as suas y en ações, todas las prácticas, en todas sem las negar acciones, nada daquilo que es importante integrar a natureza da mente traz. Então, sem negar as sin paixões, negar lo que trae la eu naturaleza de entendo la que mente, incluido las a emociones louca sabedoria, o lo que nos atrae. ela se relaciona diretamente a La loca sabiduría um praticante superior. es una manera de relacionarse Nós con la práctica de un podemos practicante sim ter superior, essa visão sem estar porque podemos, sin efetivamente tener no estado esa natural, visión, fazendo coisas podemos grotescas, coisas estranhas, como hacer alguns cosas extrañas sin estar mas en el punto de conforme a vista de la nossa naturaleza de la mente y quedar haciendo pessoal. simplemente actos excéntricos y atribuirlo al Dzogchen. Por isso, há todo caminho e todo Por eso trabalho no hay un gran camino y de trabajo Dzogchen preparar o praticante no de sentido preparación de que ele possa avançar pelos três para níveis, poder avanzar para por los daí niveles então, inferior, medio y superior, tendo integrado essa visão, a para visão cada vez más tener tudo aquilo más que se integrada la dedicar, visión ele Dzogchen a possa todo lo que finalmente haga soltar. y pueda finalmente soltarse. Se no caminho,
bastante atenção aí para os três estágios. No Tantra tem uma perspectiva, né, uma perspectiva mais da renúncia. Hay una perspectiva Perdão, no Sutra, uma en el perspectiva Sutra, mais da renúncia. No Tantra, uma otra perspectiva perspectiva en el da Tantra, transformação, né, transformar uma paixão em sabedoria. No Dzogchen é viver y aquela en paixão, Dzogchen é es viver vivir aquilo tudo, esa emoción mas completa, viver tendo como ponto de teniendo observação ou muy tendo claro como ponto de partida o estado natural, el estado a mente natural, natural. la mente natural. Não, e ter a mente natural é exatamente não se confundir Y ese estar en la com a mente paixão, natural es com no a ação, com confundirse o movimento con la emoción, con la para energía, onde con a ese paixão leva. movimiento, É viver para aquilo donde tudo, sea que esa emoción mas o tendencia nos lleve. reconhecendo que ela Es é vivir, insubstancial, vivirla reconociéndola reconhecendo insustancial, que se está sin naturaleza de forma inherente integrada com tudo aquilo que e surge, integrada a todo lo que estando no surge. estado natural. Nessa perspectiva, já abro, Marco, em estando no estado natural, Estando en el qualquer estado coisa que se natural, faz é pura, todo lo que porque não há hagamos es dualidade, não puro, há nada que se esteja porque no fazendo hay dualidad. que não esteja na perspectiva não dual. É aí. É exatamente a integração, quando o praticante se torna a própria prática, não há distinção entre Y o es ahí praticante cuando el e a practicante se comunidade. transforma Oi, Marco. en la práctica. Então, a maneira, pelo que eu entendi, né? Vamos só Dice confirmar Marco, isso. A maneira entonces, que la a manera pessoa lida com a energia que lidiamos vai con encaminhar la ela para energía samsara ou pro, es la que nos vamos va chamar de nirvana, a ou seja, encaminar ela al consegue samsara reconhecer o nirvana. e lidar com a energia. Por exemplo, se a pessoa está apaixonada por uma pessoa, por uma Si outra estamos, por pessoa, ejemplo, en un se ela vínculo responde y una impulsivamente sem persona está reconhecer a apasionada por otra energia e ela só reage, y no reconoce la ela vai pro energía y solo samsara. Se ela reacciona, ahí está en el consegue samsara. reconhecer a energia e ter mais Si la persona reconoce autoconhecimento, la energía con aí autoconocimiento, aí vai diferenciar, ela vai conseguir se ahí va a relacionar melhor não diferenciar só com a pessoa, mas com a energia que ela está sentindo, né? y se va a relacionar mejor con esa energía que está sintiendo. O que vai diferenciar samsara de nirvana é a forma de ver. La diferencia entre samsara y nirvana Da visão. es la manera de ver, el punto Na de vista. perspectiva do nirvana, tudo está a partir da natureza pura da mente. E tudo que está surgindo, En el nirvana, amor pela pessoa, todo lo que a surge, fantasia criada na mente persona, em relação àquela sentimiento, pessoa, fantasía porque a con paixão esa é isso persona, também, né? É uma fantasia, ela é uma criação porque que se esa desenvolve, pasión, uma emoción, criação que se son desenvolve creaciones na mente. que se desenvuelven en nuestra É uma mente. manifestação que não tem Es realidade sal, intrínseca. O es problema é manifestación que sin nós realidad damos inherente realidade ou conferimos algum tipo de y a veces, realidade o bueno, consistente. casi siempre le damos realidad inherente. Na perspectiva Dzogchen, En el Dzogchen, a compreensão de que aquilo não tem la realidade comprensión de que pervade las manifestaciones, emociones, pensamientos no tienen estatus de realidad. a compreensão, a lucidez, a clareza Esa de que tudo lucidez que está surgindo nada mais é do que emanação de que todo lo que da surge es natureza emanación de la naturaleza de la mente, faz com que tudo passe a ter hace uma outra que lógica, todo tenga otra uma lógica. outra perspectiva. E aí é a mente não dual. Y esa es la mente É uma mente no dual, em que raiva e compaixão donde rabia são da y mesma compasión essência. tienen la misma esencia. Agora, é difícil até chegar nessa compreensão.
nós, praticantes inferiores, ações positivas, Es compaixão, difícil a veces llegar a nós esta ainda comprensión. estamos fazendo esse processo Nosotros de caminho da estamos integração. empezando ese camino. Na verdade, a gente ainda está treinando a concentração, nem longe ainda da contemplação. Estamos Quiçá a entrenándonos probabilidade en de la chegar concentración, minimamente a alguma integração. Então, louca llegando por sabedoria momentos a la integración, a la tem todo um contemplación. percurso até lá. Para llegar a la loca sabiduría hay un gran camino. Antônio, eu vou precisar encerrar o Maravilhas da Mente Natural por Nosotros conta ahora da necesitamos terminar sequência dos con este estudos do yoga estudio do sono, só vou porque passar tenemos que pelo empezar con el chat estudio se del tem yoga de los sueños. algumas perguntas. Antônio, a semana passada a gente ficou de falar de corpo de luz e de corpo de arco-íris. La semana pasada habíamos dicho que Tratado íbamos desse a hablar assunto de aí, eu cuerpo de vou pedir luz para a gente y falar cuerpo de sobre isso na arcoíris próxima semana. Na y les semana voy que a vem a gente pedir conclui a, de pasar este tema de cuerpo de luz y a gente arcoíris para la semana conclui que viene. o Tzal e aí a gente fala um Hoy pouquinho terminamos con el capítulo de Tzal específico no livro y para empezamos se aprofundar con um el pouco mais capítulo desse tema. de Dá las para a gente 5 ver luces puras. alguns vídeos do Rinpoche, dá até para a gente disponibilizar no grupo em que ele está falando También exatamente sobre podemos arco-íris, sobre corpo de disponibilizar luz, videos de Rinpoche hablando de facilitar. cuerpo de arcoíris y cuerpo de luz. O Alain Almeida, boa noite a Otra todos. pregunta en Poderiam el chat resumir esse trecho que disse mais ou menos o dice, seguinte: não ¿pueden importa o que faz, resumir mas como faz. este párrafo? No Sinta importa lo que como hagas, que, sino cómo lo mantendo hagas, a consciência o mais não dual possível, manteniendo la uma forma conciencia lo más no estando dual no estado posible. natural da mente. Então, em estando no estado natural, em estando a partir da base, Estando en la perspectiva de la base, no importa que lá no começo dos lo que estudos pase. do Dzogchen, tinha até algumas coisas controversas quando se diz assim, tendo desenvolvido Habiendo desenvuelto treinadamente, desenvolvido e chegando no estado natural, el entrenamiento você hasta vai llegar al fazer estado qualquer natural, coisa no estado natural. vas a poder hacer cualquier cosa, Uma ação neutra, acción positiva, negativa o neutra, porque não é o que se faz, porque no es lo que mas se é hace, de onde se faz. sino a partir de No dónde. estado não dual, não há distinção. En el estado de no Para o dualidad Buda, tudo é puro. no hay Para o distinción. Buda, não há diferença entre Para un lama Buda, e ouro. todo es puro y no hay diferencia entre la tierra y el oro. Renata, peraí que eu pulei alguma coisa. Aqui, a Renata está falando de Shogyan Trungpa. Alguien está hablando de Chogyam Trungpa, Provavelmente teria entrado no ponto da uno de los loca primeros sabedoria, tendo maestros passado os últimos en estudos Occidente, utilizando a vida de Shogyan Trungpa Rinpoche, sincrônico. Ele deixou muitos ensinamentos sobre a este loca maestro sabedoria, sobre dejó esse mucha caminho enseñanza natural do sobre el Dzogchen estado de loca com a sabiduría. integração, né? Alain, até porque às vezes um ato de louca sabedoria pode sanar A veces, variados un problemas acto kármicos futuros e as de pessoas sabiduría loca infelizmente puede podem não curar entender. problemas kármicos. Isso acontece, Alain, quando mestre Esto sucede realizado cuando un maestro, com algumas maestra ações realizados que nós podemos considerar grotescas ou realizan una acción que parezca antinomínicas, vão contra as grotesca, normas, vão contra a moral. antinomínica, contra Realmente las nós não reglas. conseguimos Lo que pasa ahí es que nosotros no conseguimos captar lo que hace, entenderlo. Vamos fazer a verificação Vamos a hacer ahora la dedicación. misturando maravilhas da mente natural. Toda virtud pura realizada por medio de las tres puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado
todas nuestras aflicciones y oscurecimiento de los tres venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado de Buda completo de los tres cuerpos. 2 minutinhos nós já retornamos En 2 o 3 minutos volvemos yoga con el do yoga de sono. los sueños y del dormir.